Amém? Isaías 64. Isaías 64. Eu estou a Portugal, vou fazer 7 anos. Uma mudança radical que eu nunca esperava. Deus deixou claro para eu que eu ia sair, até chegar a hora de eu deixar a melhor igreja de Nova Vida. Deus faz coisas extraordinárias. Amém? Que se coloque de pé então. Deus nos surpreende. Você serve a um Deus vivo, um Deus que movimenta, um Deus que age para que seus propósitos se cumpram. Você ouviu o pastor Gilson generosamente abençoando missionários, até que ele não conhece, mas que está fazendo a obra de Deus, porque Deus movimenta pessoas. Se Deus vê que precisa de alguém nesse ponto, Ele vai lá, apanha um servo, uma serva, leva para aquele lugar, porque Deus está agindo para cumprir os seus propósitos, e Ele cumprirá em nome de Jesus. Nada, absolutamente nada vai impedir o agir de Deus. É um agir invisível, como foi no caso de um livro da Esther, mas é um agir real. Nada vai impedir, o diabo não tem poder para mover ou para impedir, seja lá o que for do agir de Deus, não pode mover nada. Deus cumprirá a sua palavra. A igreja já é triunfante, mas triunfará no sentido de chegar ao seu destino final. Amém, meus irmãos? Você serve um Deus que tem todo o poder, um Deus que está agindo por mim e por você agora, um Deus que está a trabalhar na nossa vida, um Deus que está a usar a nossa fraqueza e nos dando graça, sabedoria na nossa incapacidade, com a sua graça, para realizar o que Ele determinou. Nada é por acaso, absolutamente nada é por acaso. Você não é um acaso. Não sei se Deus me ama. Deus ama. Mas vamos para o texto. Vamos ler até o versículo 4, tá? Se fendesses, falando, a respeito de Deus, os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando fogo acende os gravetos, como quando faz ferver a água para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, e para que as nações tremam diante de ti. Quando fizeste coisas terríveis que nós nem esperávamos, desceste, e os montes tremeram diante de ti. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Pai, em nome de Jesus, ajuda-me a transmitir a tua palavra. Dá-me graça, ó Deus, para que a tua obra, que na verdade a tua obra somos nós, a tua igreja seja edificada no nome de Jesus. Amém. Podeis sentar no nome do Senhor. O profeta Isaías estava a viver numa época muito difícil e vivia também um drama muito grande. A época que Isaías estava a viver era um verdadeiro caos. Isso devido ao pecado do povo, que tinha virado as costas para Deus. Eles não queriam ouvir a Deus. Eles não queriam ouvir os profetas enviados pelo Senhor. Não queriam, de forma alguma, abandonar os seus pecados. E Deus, então, não teve outro meio senão permitir que Nabucodonosor, principalmente, invadisse Judá, Jerusalém, e destruísse as cidades, e arrasasse com o templo, a própria Jerusalém, e ele permitiu que ele levasse os judeus cativos para a Babilônia. Foi um período muito difícil. Isaías resume assim esse período, para você ter ideia. Nos versículos 9 a 11, olha o que o profeta diz.
ele diz assim, ó, não te enfureças tanto, ó Senhor, nem te lembres para sempre da nossa iniquidade. Olha para nós, por favor, pois todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades estão desertas. Sião virou um deserto, ou seja, Sião é Jerusalém, a capital, né, onde ficava o templo construído por Salomão. Jerusalém está arrasada. O nosso templo santo e glorioso, em que os nossos pais te louvavam, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Este era o tempo em que o Isaías, né, viveu e presenciou. E ele então, diante deste quadro, ao qual os versículos 9 a 11 resumem, o coração do profeta se desvanece. Uma dor profunda invade o seu íntimo e ele começa a olhar para o passado. Ele começa a olhar para uma época em que Deus interveio na história do seu povo de forma extraordinária, manifestando seu poder, não somente ao seu povo, mas também às nações inimigas ao redor. E ele faz menção aqui da abertura do Mar Vermelho, ou melhor, quando Deus esteve presente no monte, e este tremia ante a presença de Deus. Enfim, ele olha com saudade desta época. E ele então, ele diz ele faz essa expressão aqui no versículo 1, ele diz: se fendesse os céus e descesses, e os montes tremessem na tua presença. Como eu disse, ele sente saudade dessas intervenções e manifestações divinas no passado ou do passado em favor do seu povo. Mas agora ele sente como se Deus não estivesse a fazer mais nada. Ele deseja que Deus novamente faça ou se manifeste, mostre o seu poder, a sua glória, através de coisas, de feitos extraordinários. Ele deseja, ele diz: se fendesses os céus. Como ele diz: e descesses, se os montes, relembrando essa época lá com Moisés, tremessem, se o Senhor fizesse tudo isso. Ele deseja uma intervenção extraordinária de Deus, porque para ele é como se Deus, ele se sente como se Deus não estivesse a fazer nada, absolutamente nada. E eu imagino que este momento da vida do profeta, de uma certa nostalgia, ao mesmo tempo uma certa atitude melancólica, isso eu penso ser comum com cada um de nós em algum momento, ou talvez esteja a ser com alguns na sua realidade atual. Às vezes nos sentimos também como Isaías, porque nós olhamos para os profetas, para os personagens bíblicos e achamos que eles eram superdotados. E não eram homens e mulheres de Deus, mas também sujeitos aos sentimentos e tudo mais. Quantas vezes também nos sentimos assim diante de circunstâncias adversas que parecem não ter fim. Será que alguém está a conviver com problemas que parecem insolúveis? E você diz: meu Deus, quando que eu terei paz? Meu Deus, quando que a situação vai ser resolvida? Meu Deus, quando que este homem, esta mulher, este filho, enfim, vai mudar? Quando, ó Deus? E nós então, muitas vezes como Isaías, passamos a olhar para trás, para aquela época de forma saudosista, para relembrar feitos maravilhosos de Deus na história, na nossa história pessoal. Se não todos, mas é certo que muitos já passaram por isso. Eu já passei. E certamente você não passou, é provável que em algum momento você, um servo de Deus, uma serva do Senhor, venha a passar. A gente olha para aquela experiência fantástica de Deus, aquela experiência de oração,
E eu já tive cada experiência de oração que eu falo, Deus, será que eu ainda sou crente? Porque há quanto tempo eu não tenho da forma que eu já tive. A gente olha para o passado, a gente sente saudades, às vezes ficamos até meio depressivos a relembrar esses feitos na nossa vida pessoal. Mas agora parece que Deus não está a fazer nada. Deus está tão silencioso, Deus está tão quieto. Às vezes parece que Deus fica quieto demais. Me parece que Deus tem uma mania de, tomar um chá de sumiço. Ele fica um silêncio. Você ora, você busca, mas os dias são sempre iguais. Nada muda e nada acontece, você anseia por algo extraordinário, como Isaías, nessa fase, você anseia para Deus descer, ou se for para Deus acabar com a situação de inimizade, ou de um perseguidor, de uma injustiça. Deus, por que o Senhor não desce fogo? Por que o Senhor não manda fogo? Por que o Senhor não racha logo? Por que o Senhor não faz isso? Daí estava com saudade. Ele começou a relembrar esses feitos, mas agora há um silêncio. O povo está em cativeiro, cidade destruída. Meu Deus, que situação! Então nós ficamos também assim. Nós passamos por esses momentos, mas apesar de lamentar a aparente falta de intervenção divina, o profeta sabe que Deus está a agir. É como nós falamos, mas eu sei que Deus está no controle. Mas eu creio que Deus está agindo, ainda que aparentemente exista aquele vazio. Ele acredita que Deus está a agir em favor, não em favor de toda a nação, não em favor de toda pessoa, de todo o povo, mas ele faz uma afirmação fantástica. Ele acredita que Deus está a agir a favor dos que nele confiam, dos que nele esperam, porque confiam nele. Olha o que ele diz no versículo 4, meus irmãos. Olha, ele diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que faz o quê, meus irmãos? Podem ler? Que trabalha, que nele espera. Quem espera é quem confia. Ao mesmo tempo em que ele demonstra o desejo de uma ação de Deus de forma extraordinária, os feitos extraordinários que fizeram o inimigo tremer e alegrar o coração do seu povo, ainda assim, lá no íntimo, ele acredita. Deus está a trabalhar. Não em favor de todos. E não quer dizer que ele não ame a todos. Mas em favor daqueles que nele esperam. Daqueles que nele confiam. Deus está a trabalhar. A questão, meus irmãos, é que às vezes nós achamos que Deus não está. Às vezes nós queremos ver também manifestações, como eu já disse, extraordinárias. E elas podem acontecer, mas é muito raro. A gente olha para os livros de Atos e a gente vê aquelas manifestações de Deus na igreja no seu início, né? O Espírito Santo arrebatando diáconos como era Filipe, e Pedro ia orando e visitando, e prisões sendo abertas e libertando e ressuscitando, e vemos manifestações e nós achamos que queremos que elas aconteçam, mas nós não percebemos que muito daquilo que aconteceu levou tempo, não foi coisa uma atrás da outra. Deus pode fazer o extraordinário? Pode. Mas a maneira de Deus, Ele trabalha normalmente no ordinário. Se você confia em Deus, Ele está a trabalhar a teu favor. Se você confia em Deus, Ele está a agir na sua causa. Se você confia em Deus, Ele está a ouvir as suas orações. Mas você não precisa sentir um arrepio para crer que Deus está a ouvir suas orações. Nós aprendemos alguns chavões, temos que sentir arrepios, temos que tremer, temos que isso,
para Deus ouvir nas orações. Mas o que a Bíblia diz? O que Jesus fala quando ele ensina sobre oração? Depois ele vai entrar, né, no propriamente dito, no Pai Nosso, mas ele ensina que nós devemos entrar no nosso quarto e fazer o quê? Orar em secreto, porque o Pai que está em secreto fará o quê? Fará o quê, irmãos? Te recompensará. Você confia em Deus, você abandonou a Deus? Você continua a confiar em Deus ou você está a vir à igreja talvez porque não sabe, eu preciso ir lá, mas não é com aquele ânimo, ou talvez por uma rotina, ou talvez porque você quer manter aquele costume religioso, porque não importa a época difícil, nós vivemos época de muito difícil. E as pessoas me perguntam se lá na Europa e Portugal está difícil. Eu respondo, não, irmão, lá não está difícil, lá está ruim mesmo. Não tem lugar bom mais, meus irmãos. A caristia, o gafanhoto migrador, está destruindo em todo mundo, meus irmãos. Óbvio que há países melhores situados, né, em situações melhores. Claro, não vamos ser também tão tolinhos assim. Todavia, aí a maioria, a situação está difícil. A caristia, a violência tem aumentado mesmo do outro lado do Atlântico. Mas eu pergunto a você, Deus trabalha de forma VIP na tua vida, particularizada. Eu lembro de uma passagem, 3 reis, o rei de Israel, rei de Judá, Josafá, o Acá, Josafá, eu acho que é o rei de Amon, outro rei lá idólatra, saíram para guerrear com outros reis, mas resolveram dar uma volta muito longa, para tentar pegar o inimigo de surpresa, pelas costas, enfrentaram o grande deserto, não levaram provisão suficiente, principalmente água acabou, ficaram desesperados, Deus dos meus 3 reis para entregar nas mãos do inimigo. Josafá disse, calma, tem um profeta aí? Alguém disse, tem um profeta assim, Eliseu, foi Eliseu? Eu estou enganado, Eliseu. Aí mandaram chamar Eliseu. Eliseu não quis atender muito ao Acabe. O Acabe era o idólatra, o rei de Israel. Mas ele disse, mas por causa de Josafá, e às vezes por causa de um crente fiel, Deus faz milagre até para quem não merece. Por causa de um crente fiel, de uma mãe de oração. Deus faz milagre até num filho que, sinceramente, me desculpe, está merecendo outras coisas, mas Deus é bondoso. Ele atendeu. Mas ele fez algo que a gente esquece. Ele não disse, olha, fiquem à vontade aí, eu vou orar, bater um tamborzinho aqui, fazer oração, chama um tangedor aí, um camarada que faz o barulho do instrumento, e aí, e vocês vão sentir chuva. Ele até chamou um tangedor. Alguém fazia algum barulho musical, alguma coisa. E quando o Espírito Santo veio sobre o profeta, ele disse algo, olha, cavem cisternas, façam buracos. Porque amanhã vocês não ouvirão vento, não verão chuva, nada, não haverá sinal nenhum, mas cabem buraco, porque amanhã essas covas se encherão de águas, e vai ser tanta água que vocês vão beber, matar seus animais e tudo mais, e não, Deus vai fazer muito mais, Deus ainda vai entregar os inimigos na mão de vocês. A gente quer um milagre fácil. Ele não falou, olha a trovoada. A gente quer que o céu, como disse o Isaías, ele venha, né, se fendesses, se manifestasse um grande poder. Aqueles homens precisavam confiar na palavra do profeta. A gente precisa voltar a confiar no poder desta palavra. A gente tem abandonado esta palavra. A gente não tem honrado a Deus como Deus deve ser honrado. A gente pensa mais nas crises, nas dificuldades, nas nossas necessidades, esquece de pensar, de honrar a Deus, que Deus não falha.
eu acho muito interessante que ele disse, o profeta, vocês não vão ver nenhum sinal de que haverá chuva, não haverá vento, não haverá nada, mas façam cisterna. Eu creio que os soldados olharam um para o outro, mas o profeta era respeitado. Você tem aqui a palavra de Deus. Ele talvez não tivesse ela impressa, escrita. Você tem um poder na tua mão. Começa a agir segundo a palavra. Começa a praticar a palavra, você vai ver milagres. Começa a praticar esta palavra. Não fala só dela, não, pratica ela. Tem gente que fala que Deus pode explicar necessidade. Pode. Você honra a Deus? Porque nós pensamos mais em nós. Aqui está o poder. Não, a gente quer ver o céu descer. Se essa igreja tivesse, sabe, o Gilson bem calminho fazendo louvor. Olha, eu fiquei até cansado. Mas é o estilo do pastor. Cada um seu cada um. A gente quer barulho. Se fendesse. Se o profeta falasse comigo. E às vezes sai a procurar profetas, profetisas. Coisa inútil, meus irmãos. Deus fala aqui, pratique essa palavra e tu vai ver o milagre na tua vida. Nós queremos ver o céu fender. Nós queremos coisa extraordinária e Deus age no ordinário. Talvez a maioria de nós vai morrer, não vai ver uma coisa assim que vai... no tempo de forma extraordinária do agir de Deus. Mas não quer dizer que Deus não age. Deus botou um poder em nossas mãos. Os soldados deixaram as armas de lado, a espada, a lança, o escudo, deram um jeito e fizeram buracos. E porque eles fizeram covas, abriram valas, cisternas, no dia seguinte, na altura do sacrifício, aquelas cisternas foram completamente cheias de água. Não havia sinal. Para de procurar sinal, confia na palavra. Para de sair atrás de profetada. Para com isso, seja cristão maduro. Pastor, mas lá a revelação, irmão, provavelmente não é confiável. Porque não é dessa forma. Você abandona a palavra de Deus para ouvir pessoas. Se Deus quiser falar com você, Ele manda até você. Às vezes, 1 amigo conversando vai te dar a resposta que você precisa ouvir. Volta a viver a palavra. Nós estamos a buscar sinais e maravilhas para crer em Deus. Você tem um poder nas mãos. Deus honra essa palavra. Então, Ele diz... Aí ele volta, ele está nostálgico, ele está até certo ponto melancólico, mas ele não deixou de ser profeta e confiar em Deus. Então ele diz, mas eu sei, Senhor, eu sei que não há outro Deus igual ao Senhor, eu sei que não há outro Deus que como tu, que trabalhas para aqueles que te esperam, só espera quem confia. Irmãos, Deus está trabalhando na tua vida ou Ele está meio desempregado na tua vida? Põe Deus para trabalhar, irmão. Ele sente alegria disso, Ele quer trabalhar. E o Senhor sabe que ao falar assim, é muito temor e respeito. Estou falando segundo a Bíblia. Que confia, irmãos. Deus não está me ouvindo. Não adianta nem orar, Deus não está mais a me ouvir. Você quer o que falar? Fulano! Você quer isso? A palavra não diz que você entrar no seu quarto, dobrar seu joelho, com o coração puro, buscar o perdão, tirar aquelas... me viu uma palavra que eu nunca falei, tranqueira, não sei o que é isso. Tirar aquelas tralhas daquela coisa que impede o jorrar de Deus. Ele disse, ora em secreto, sozinho, teu pai que vê em secreto te recompensará. Precisamos andar por fé, meus irmãos. Porque se você está a buscar alguma manifestação visível, então não é por fé, é pelo que vê. E nós andamos por fé, não pelo que nós vemos. Você tem um poder na sua mão. Começa a praticar a palavra.
você vai ver assim, em pouco tempo a tua vida não vai mudar. A Bíblia conta também outra experiência, bem conhecida, tem até alguns projetos, Obed-Edom. Eu lancei bem há muito tempo os primórdios de Obed-Edom. A arca ficou muito tempo na casa lá de Abinadab, me parece, e não aconteceu nada. Não aconteceu nada, muitos anos. Um texto fala 20 anos, outro diz 40, eu não sei. Sei que ficou pelo menos 2, 3, 4 décadas na casa e nada aconteceu. O rei, ao se tornar rei de todo Israel, resolve buscar a arca, reúne o exército, faz se paramenta todo, prepara um carro muito bonito. Ele foi sincero, né? Mas a sinceridade às vezes não está dentro da vontade de Deus, da forma como deveria ser. Foi lá buscar a arca. No meio do caminho, um problema. Os bois tropeçaram. Uzá, um dos filhos lá do homem que guardava a arca, pôs a mão. Também foi sincero, mas sinceramente ele foi fulminado. O rei temeu levar a arca. Alguém disse, tem uma casa aqui próximo. A casa do Obed-Edom. Ele até é funcionário do templo. Levar a arca para lá. Quando a arca chegou, 3 meses a notícia espalhou. Todos foram abençoados. Todos. Se ele tinha sogra, até a sogra foi abençoada. Todos. Todos. A notícia espalhou, ó rei, o Senhor abençoou Obed-Edom por causa da arca. Davi, eu quero essa bênção na minha vida. Quem quer bênção aqui? Mas não é da forma que prometem não, tá, meu irmão? Vem aqui que você é a noite da bênção. Vai a noite arrancar do teu bolso. O rei, eu quero essa bênção. Mas o rei vai consultar os sacerdotes. Que da primeira vez deu problema. Mas não vou adiantar muito não, vou só parar no Obed-Edom. Por que há pessoas que passa a vida toda na igreja e não vê milagre, outras chegam, a vida muda completamente? Deus faz exceção? Não. Obed-Edom era um funcionário, era um instrumento, trabalhava, era um porteiro, alguma coisa assim lá do palácio lá estabelecido para cuidar lá do templo. Ele era um homem que já servia de certa forma a Deus, mas ele nunca esperava um dia a arca ir para a casa dele, representar a presença de Deus. Quando a arca chegou na casa dele, ele que chegou para as mulheres, para os filhos, vou ilustrar, né? Ilustração. Olha, a partir de hoje, não quero palavrão aqui. A partir de hoje, para a gritaria, para essa briga, para isso, para aquilo outro. Olha o respeito, diria que esteve só imunda, carnaval tem nada a ver com crente. E ele começou a falar. Foi até ordem. Eles reverenciaram a presença de Deus. Eles honraram a presença de Deus ali através daquela arca. Deus está neste lugar. Eles honraram, ele pôs ordem, enfim, em 3 meses a vida mudou. Honre a Deus. Mas eu não adianta, não é um objeto que vai mudar a nossa vida. É Jesus. Honre a Deus. Honre com a sua vida. Honre com o seu comportamento. Honre com o seu testemunho. Honre a Deus. Deus está com você. Mas às vezes ele vai só até a porta da casa. É necessário honrar a Deus. Essa palavra não falha. Deus muda. Deus muda. Deus não está morto, meus irmãos. Deus não está morto. Não precisa os milagres como Isaías, nesse momento de muita de tribulação, né, no seu interior, de inquietação, de tudo mais que eu já falei. Deus está agindo, irmãos. Ele está agindo na vida daqueles que confiam nele. Que diz, eu não entendo essa situação, não sei por que estou a passar por esse problema, não sei por que isso tem acontecido comigo, não sei por que isso aconteceu, não sei por que enfim, são N os problemas, mas eu confio que Deus é fiel. Deus diz que a sua vontade para mim, para você, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável.
Muitas vezes os caminhos são difíceis. Costumava dizer, eu não entendo os caminhos por onde eu estou, por onde eu tenho que passar, ou é a situação. Mas eu confio, porque Deus sabe o caminho. Deus conhece. Às vezes Deus sabe que você precisava passar por isso. Qual a razão? Ele sabe. Ele é confiável. Ele é Deus justo, amoroso. Se você confiar nele, ele vai trabalhar e continua a trabalhar na sua vida. Os que confiam em Deus, diz a Bíblia, os que esperam no Senhor jamais serão confundidos. Ele está a trabalhar, meus irmãos. Ele está a cuidar de você. Você confia nele? Ou você desistiu de Deus? Não vale a pena a igreja. Não vale a pena ir para o ensaio dos músicos. Vale sim, só pelos instrumentos, Já dá para ver que dá para ensaiar bem. Não vale a pena ir para a oração. Já estou cansado de Deus. Palavra feia, Estou cansado de igreja. Não deveria haver esse vocabulário nas nossas vidas. Deus não se cansa de você. Deus trabalha. Mas alguns já desistiram. Alguns já jogaram a toalha. Mas sempre há tempo de se arrepender, meus irmãos. Sempre há tempo de voltar a mudar a postura para Deus, para você ver o milagre de Deus na sua vida. Confia em Deus. Você não precisa de vento, você não precisa de que o céu venha, Deus desça e faça coisas extraordinárias. Ele fará. Ele fará. Porque Ele trabalha na vida daqueles que nele confiam. Pratica e você verá a glória de Deus. Vamos adiantar aqui, glória a Deus. Portanto, agora, o que significa, por uma definição de o que significa esperar em Deus? Eu tenho falado, mas eu quero falar alguma coisa a mais. O que significa esperar em Deus? Uma definição muito simples é que esperar é permanecer. Muito simples. Esperar é permanecer. Ou seja, permanecer firme. Tudo quer que você, tudo aponta, ou tudo quer te levar a desistir, a fugir, mas você permanece. Porque você espera, confia, você permanece. A situação está difícil, você permanece. Todos dizem, desiste, esquece, mas você permanece. O Salmo 42 está aqui no meu roteiro, pelo menos esse está aqui. Eles dão uma definição muito interessante sobre isso. O salmista, ou os autores, parece que é o mais pessoas, vamos a ele. Eu quero terminar, mas deixa eu trabalhar um pouquinho com esse salmo. Vamos a eles, amados. No Salmo 42, parece que é um salmo dos filhos de Corá. Filhos de Corá mesmo. O salmista estava a passar por uma situação muito difícil. Estava enfrentando circunstâncias adversas, provavelmente ligados aos inimigos que o impediam de estar na casa de Deus. Mas o pior não era a questão de, por alguma razão, ele não poder participar do culto, da celebração que ocorria no templo, não sei como era a forma, se era mensal, não sei. De certa forma, ele não estava impedido de estar presente em celebrações de adoração, em festas e tal. Mas isso o aborrecia, mas não era o que mais o atormentava. O que mais o atormentava era a zombaria dos inimigos. Porque quando você está a atravessar um momento difícil, essa é a situação. Sempre vai aparecer para dizer que você está na igreja errada. São aqueles crentes que têm um Deus regional. O Deus de Nova Iguaçu é mais forte que o Deus do Jardim Alvorada. Na mentalidade do Velho Testamento era isso, eram deuses regionais, Deus das Sírias, Deus disso, Deus daquilo outro. E Deus ensinou que ele era o único Deus.
Isso o atormentava. Então, olha só o que acontecia, o que estava a passar com este homem. No versículo 1, 3 e 4, ele diz assim, as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me diz continuamente, e o seu Deus, onde está? Por que ele não faz nada? O 4 diz, lembra-me destas coisas, dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Ele lembra de épocas gloriosas, épocas de avivamento pessoal, épocas que todo culto, qualquer culto é algo maravilhoso. A gente passa por isso. Ele estava assim. Mas a situação dele começou a piorar, não é? A zombaria, que ele chegou a pensar que Deus o havia esquecido. Olha o que diz o versículo 9 e 10. Ele diz assim, o 9. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos me galham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar, e o seu Deus, onde está? E o seu Deus, onde ele está? Lembra de uma música, um louvor antigo? Meu Deus está no céu, também o do mundo está morto, ressuscitou. Onde está teu Deus? Onde ele está? Onde está teu Deus? Onde ele está? Né? Fizeram um louvor assim. Pode ir. Também no meu coração, glória a Deus. Na situação do salmista, era ofensivo, era angustiante. Onde está Deus? Às vezes parece que Deus de fato desaparece, mas evapora. Fica igual o Ocidente e o Oriente. Não há como se encontrar. Se é noite aqui, é só dia lá. Se é dia lá, noite cá. Onde está seu Deus? Nós passamos por isso. Deixa eu dizer para você, Deus continua no controle de tudo. Deus continua no controle de tudo. Deus não perdeu o controle mesmo, a direção. O leme, a alavanca, ou seja o que for, do universo, de tudo, está em suas mãos. Não delegou a ninguém. Mas Ele deu autoridade à igreja. Ele continua sendo Senhor da sua vida. Ele continua com o mesmo poder. Ele continua. Ele não deixou de ser Deus. O salmista fica desesperado. E muitas vezes passamos por isso, porque pessoas mesmo perguntam. Você ouviu aquela palavra? Você está na igreja errada. Qual é a igreja certa, meus irmãos? É um absurdo, porque a igreja sou eu, a igreja é você, a igreja somos nós. Temos que ter uma igreja bíblica, uma igreja onde a cereja do bolo é a palavra de Deus. Confia em Deus. Porque Deus é tão extraordinário que o que Ele faz na nossa vida não é porque merecemos. A gente não merece nada. Por melhor que possamos fazer alguma obra de Deus, Ele ainda diz que Ele ainda nos humilha, diz que vocês ainda são inúteis. Oh, Deus, dá um elogio aí, Deus. Servos inúteis. É claro que não é uma situação de menosprezo, mas no sentido, irmãos, que sem Ele nada podemos fazer. Deixa Deus trabalhar por você. Retoma a sua vida de fé. O teu altar de oração, como é que está? Está em cinzas? Está em ruínas? A tua palavra, a tua Bíblia, você ainda traz a Bíblia para a igreja? Alguns nem trazem mais, meus irmãos. Como é que está o seu altar? Como é que está a sua leitura bíblica? Sua comunhão? E o seu bolso? Como é que ele está? Se está furado, tem uma coisa errada no altar. Ou está em falta com o altar.
Comece a honrar a Deus. O problema não é a situação do mundo, somos nós. Para terminar, deixa eu ver aqui. Volta ao texto. Eu ia ver outra ilustração da Bíblia, mas deixa quieto. Volte a Isaías 64. Vê outra ilustração aí do Jonatas, mas deixa para lá. Volte para Isaías, para a gente poder finalizar aqui. Irmão, para eu não... O Gilson falou que podia passar um bocadinho, mas... Vamos ficar, já estou até passando das 8, vamos ficar aqui. O que acontece quando você, a pergunta que eu faço aqui, né? O que acontece quando você demonstra confiança em Deus e permanece? Que eu disse que confiar, esperar é permanecer. O que acontece? Dê uma olhadinha no versículo 5, o que diz? Leiam, amados. Tu sais daquele que com alegria, daquele que se lembra de ti, nos teus caminhos. Permanece nos caminhos de Deus. O que acontece? Deus sai ao encontro. Quando? No tempo dele. Ou você acha que você manda em Deus? Tem gente que acha que manda em Deus, né? Senhor, daqui a 3 meses, se eu não fizer nada, eu estou fora. Ele fala, vai com Deus. Aliás, não, vai sozinho. Deus, se eu não fizer, eu rasgo a Bíblia. Vai ficar sem perder seu dinheiro. Ainda vai cometer um grande pecado de atitude de arrogância contra Deus. Ele faz, espera. Talvez o milagre esteja batendo na tua porta. Mas não é um milagre prometido pelo homem, não. É um milagre que você precisa, que o teu Deus tem poder para realizar. Deus sai ao encontro. Deus sai. Diz aqui, tu sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça. Permanece firme, não abra a sua vida por causa das dificuldades, a coisas que não agradam a Deus. Se lembram de Deus, que permanece nos caminhos de Deus. Deus sai ao encontro. Irmãos, nosso Deus é maravilhoso. Você não precisa, o segredo para mudar a situação. Muitas pessoas até acrescentado fardos à sua fé. Não acrescente fardos à sua fé. O sacrifício que Deus pede a você é um coração contrito, quebrantado, mas é um sacrifício de permanecer, é um sacrifício de obedecer. Há tantas pessoas acrescentando fardos à sua fé, mas você não precisa acrescentar fardos, só precisa permanecer firme e deixe Deus trabalhar na sua vida. Agora observe que é uma atitude de ação diária de cada um de nós. Não é você sentar e ver o que acontece. É voltar a ter uma vida prática. É voltar a renovar o altar, como eu já disse. É servir a Deus com alegria e com atitude. Porque a fé sem obra, ela é morta. Deixa Deus trabalhar por você. Calma, Deus não falha. Ele vem ao seu encontro. E no tempo certo, você verá a glória de Deus. Esta palavra não falha, meus irmãos. É de Deus, é Deus. E eu vou terminar com os 2 versículos que o pastor Gilson leu do Salmo 27. Não é? Ele leu lá e já estava mais ou menos no programa, mas o Espírito Santo deu uma força aí para a gente ler o Salmo 27. Glória a Deus. Cadê o Salmo 27? Eu li ele, ainda está na Bíblia? Tá, né? Tá, eu li aí junto com o pastor. Onde foi parar? Ok, oh meu Deus, eu passo direto. Já cheguei, meus irmãos, demorei, mas cheguei. 2 versículos fantásticos. O Jesus falou de 2 terras, né? Não vou repetir o que disse, todos entenderam muito bem. Aqui só a graça, porque há muita desgraça. É verdade, né? Mas Deus é conosco. Olha que coisa maravilhosa. Você acredita nisso? Eu creio. Versículo 13. Que diz, irmãos? O 13, podem ler. Eu creio. Então, dá uma paradinha. Onde é a terra dos viventes? É aqui. E Deus não prometeu nos abençoar nessa terra?
Não é aquela bênção que só visa o bem material, não é exatamente isso. Pode até vir junto, mas primeiramente, Jesus disse: o ladrão veio somente para, mas eu vim para lhe dar e vida como abundância, paz no coração, alegria, uma vida confiante em Deus, de saber que nada vai acontecer fora da vontade de Deus. Ah, pastor, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Então reza mais. Estou orando pelo meu filho, mas ele só piora. Lembre-se que quando Moisés foi ordenado por Deus a tirar o povo do Egito, no início a coisa piorou o povo do Egito. Porque você vai travar uma batalha. Você quer que você verá a bondade do Senhor ainda neste mundo? Mas esse não é a nossa pátria. Viva no mundo, mas com o coração no céu. Mas Deus prometeu abençoar a nossa vida aqui também, e eu não posso negar isso. Deus prometeu abençoar a minha vida. Eu não estou dizendo aqui riqueza, nunca vai faltar nada, não estou a entrar por esse caminho. Mas Ele diz que vai me dar uma vida abundante nessa terra. Poder ver meus filhos prosperarem, ver meus filhos que vão pagar seu preço também, mas condições de educá-los, etc, etc. Você acredita? É preciso crer, irmãos. E a segunda coisa que ele diz, qual é a terceira? O versículo 14 que diz? E que mais? Anime-se. Oi, anime-se. Ah, mano, vou para a igreja, vai ser tão difícil. Vamos, irmão. Vamos. Ah, tá bom, não vou fazer nada mesmo. O Vasco apoiou mesmo. Anime-se, irmão, anime-se. Deus reina, Deus governa, Ele está com você. Amém, irmãos? Amém. Anime-se. Meu Deus, vem com alegria, vem com fé. Eu acho que Deus se aborrece com gente que só fica assim. Acorda, irmão. Anime-se. O que mais? Fortifica o seu. Como é que você fortifica o seu coração, irmão? Ah, pastor, sei lá, tem que ir no cardiologista, alguma coisa. Espiritualmente, como você fortifica o seu coração? Vamos pensar em Jeremias? Quero trazer a memória. O que te dá esperança? Falar de Deus. Por que Jeremias fala isso? Que Deus disse, o povo vai para cativeiro, mas depois eu trago o povo de volta. Ele se apegou na promessa do retorno. Fica vendo bobagem demais. Fica se alimentando de sujeira. Fica dá mais lugar ao lixo. Fortifique seu coração. Quando a gente está abatido, de repente você começa a louvar. Você começa a ver à tua mente um versículo bíblico. Daqui a pouco seu coração começa a encher de alegria e o seu rosto fica como? Formoso. Porque um coração alegre faz o quê? Formoseia o rosto. Então, quando você está triste e abatido, deve ficar muito feio, né? Se a pessoa é feia, piora. Vem aquela alegria do Senhor. Neemias disse, a alegria do Senhor é a nossa força. Do Senhor, não é do pastor, não. Se é legal, não, o pastor está mal também. Que a vida do pastor está mal, né? O pastor também fica mal, irmãos. Não, pastor, não tem problema, mais do que você imagina. Só a igreja em cima, preocupação, etc. Fortifique-se. Alegre o seu coração, fortifique o seu coração. Com a esperança, com a palavra de Deus. Porque a nossa esperança é Deus, irmãos. Revelado na sua palavra. E mais, espere. Espere, pois, no Senhor. Espere no Senhor. Aí eu volto para o Salmo 42, agora de fato termino. Eu tinha enganado os irmãos, mas não é pecado não. Mas no 42 agora eu termino. Porque depois do salmista, ele está muito abatido, tudo mais,
Mas ele começa a conversar com ele. Já conversou com você mesmo? Já. Em vez de chama a gente, mas eu sou bem burro, hein? Que a gente faz algumas bobagens. Não deveríamos nos humilhar, no menosprezar nós mesmos. Mas a gente faz. Eu já falei, caramba, você é burro, cara, por que tu fez isso? Mas o salmista vai falar com ele. Ele vai falar com a sua alma. Ele diz assim, ó. Versículo 11, Salmo 42, que ele diz: por que você está abatida, ó minha alma? Chame a alma de tu, você. Está abatida? Qual é o problema? Por que se perturba dentro de mim? Aí ele vem. Ele estava a passar uma luta muito grande. Deus no silêncio, os inimigos zombando. Mas ele diz: espere em Deus, é o que, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Espere em Deus. Espere em Deus. Espera, confia. Faz Ele trabalhar para você. Ele vai dar ordem para os anjos. Ele vai falar, aí, ó, acabou a moleza, o irmão lá despertou, meu servo lá despertou. Meu servo lá, ó, tá, como diz aí o inglês, on fire, né? Ele está em chamas. Despertou. Acabou a moleza. Ele está cuidando de você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Viva a fé no ordinário. Se pintar um extraordinário, amém. Mas aí é Ele. Mas você precisa do dia a dia. Confiar nesse Deus que está conosco todos os dias. Até quando? Até quando? Amém. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Pastor Gilson.